E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente continua, como nas sextas-feiras, analisando o último episódio de Sarazamai, que foi o episódio 8. E o episódio 8 de Sarazamai tem muita coisa interessante acontecendo. Ele é um episódio muito emocionante e intenso e a gente entende um pouco mais de qual é o envolvimento do Kuji com os outros acontecimentos e com os outros rapazes. O episódio começa então com uma lembrança, um flashback do Kuji de quando ele era criança, pouco tempo depois daqueles acontecimentos onde ele acabou matando um homem. Ele tá lembrando de como é preciso desistir de tudo por algumas coisas e às vezes desistir das coisas que você mais ama. E ele sempre pensa isso sobre o que aconteceu envolvendo o irmão dele. Que depois que o irmão dele desistiu de tudo pra salvar o Kuji, pra poder inocentar o Kuji, ele decidiu então que ele deveria desistir da coisa que ele mais gostava também. Então a gente vê o Kuji jogando uma bola de futebol no rio, de cima de uma ponte. E a gente entende então, porque até o momento o que se achava era que o Kuji ele não tinha esse envolvimento todo com futebol, mas na real ele amava aquilo tanto quanto o Enta ou o Kazuki. Enquanto a criança Kuji tá jogando isso em cima da ponte, um menino lá embaixo vê aquilo e diz que ele não devia fazer aquilo, que ele não pode desistir dos sonhos dele assim. A gente reconhece esse menino e sabe que é o Kazuki. Então o Kuji diz que ele não tem escolha, que às vezes é preciso se desfazer das coisas que ele mais gosta para realizar os sonhos dele. E ainda ele joga então a miçanga que ele tem, que é comumente uma miçanga de time de futebol. Eu não entendi bem qual é o conceito dessas miçangas ainda, mas o Enta tinha uma, o Kazuki tinha uma que ele jogou fora, o Haruka guardou, o Enta devolveu pra ele. E a gente descobre então que essa miçanga é igual a do Kazuki. Aparentemente a miçanga que o Kazuki usou durante toda a infância dele e que quando ele desistiu do futebol ele deu pro Haruka, é justamente uma miçanga que foi dada pelo Kuji. O Kuji joga a miçanga pra ele e diz que isso ele ia dar pra ele. O Kuji sabe que o Kazuki não se lembra de nada daquilo e ainda pensa como as pessoas elas sentem que não estão conectadas umas das outras até perceberem que alguma coisa conectava elas. Até perderem essa conexão, parece que elas não percebem que realmente estão conectadas umas à outra. É um pensamento muito interessante, eu acho que é o grande conceito de Sarazamai. A ideia de conexão sempre foi o conceito principal do desenvolvimento do plot de Sarazamai. E aqui é muito interessante ver que a gente finalmente entende algum dos problemas que eles estão envolvidos com isso. E você consegue perceber que é uma coisa muito real. As pessoas às vezes só percebem que gostavam muito de uma coisa, estavam realmente conectados com uma coisa, quando eles perdem ela. O irmão do Kuji encontra com ele e o Kuji pede então apenas um tempo. O irmão dele dá um dia, porque o Kuji diz que existem pessoas que ele quer garantir que estejam seguras antes dele partir, porque finalmente o Kuji vai embora da cidade com o irmão dele, porque existem boatos de que o que aconteceu realmente há 4 anos atrás pode estar vindo à tona. O irmão do Kuji, o Mikai Kuji, ele encontra com o Enta em um bar, uma lanchonete, e os dois conversam alguma coisa depois do irmão do Kuji ser gentil com o Enta, só que ele se assusta ao ver o Rel e o Mabu na porta. O irmão do Kuji, ele é procurado em toda a cidade, existem boatos de que ele tá pela cidade, então os policiais começam a procurar ele, e o Enta ajuda ele a fugir dali. A gente vê o Rel e o Mabu discutindo então. Ele tá meio receoso porque que eles têm que ficar se estressando com isso, correndo atrás de criminoso. Só que o Mabu ainda fala pro Rel que é uma oportunidade ótima. Esse procurado ele pode acabar gerando um bom capa-zombie. Lá na Praça do Capa a gente vê o Kazuki discutindo com o Kuji. O Kazuki ele tá muito irritado, revoltado com o que o Enta fez de roubar os pratos e tudo mais. E o Kuji tenta acalmar ele, dizendo que ele já não se importa, que não vale a pena e que ele não deveria ficar assim. O que deixa o Kazuki mais irritado ainda, achando que o Kuji pode estar do lado do Enta. Depois, quando o Kazuki sai correndo dali atrás do Enta, ainda revoltado, ele fica meio decepcionado consigo mesmo porque ele não sabe como agir, ele não sabe resolver bem esse tipo de situação e tudo que ele queria é que os dois ficassem bem para ele poder ir embora da cidade. O Kuji, inclusive, sabe que precisa se apressar porque o rosto do irmão dele tá aparecendo em todo lugar, inclusive no programa da Sarah-chan. Ele aparece como um
procurado e como na cidade. Então o Cud sabe que a situação tá bastante complicada. O irmão do Cud, conversando com o Enta, acaba falando pra ele um pouco da situação. E o Enta sabe quem ele é, mesmo que ele não conheça o Enta. E o Enta então garante que ele quer ajudar. Ele quer ajudar o rapaz a se livrar dos policiais e conseguir fugir. Os dois vão ao parque e lá eles estão conversando, eles acabam conversando sobre o Cud. E o irmão do Cud fala pra ele que ele se sente mal porque ele fez o Cud desistir de algo que era muito importante pra ele. E a gente vai ver outro flashback daquele mesmo dia na ponte, só que algumas coisas acontecendo um pouquinho antes. Antes do Cud jogar aquela bola fora, o irmão dele tá lá e joga a arma fora, dizendo que é pro Cud esquecer de tudo que aconteceu, que agora a arma já foi embora. E o Cud, então, vendo aquilo, sabe que tem que desistir de algo pra ele também. O irmão dele fala como se sente mal com aquilo, porque o Cud durante toda a infância disse que queria ser jogador de futebol. Ele mostra uma foto do Cud pro Enta e o Enta reconhece na foto a miçanga que agora é do Kazuki. Ele pergunta o que ele fez com aquela miçanga, só que o irmão do Cud diz que não sabe, que ele deve ter dado pra alguém e que ele provavelmente queria que esse alguém também se lembrasse. O Enta percebe então como às vezes ele age de forma egoísta sobre o que ele acabou fazendo com aqueles pratos, e ele então começa a refletir sobre as ações dele e pensa que às vezes não adianta se importar com alguém se as suas ações não derem frutos. Só que o irmão do Cud faz uma reflexão muito inteligente. Ele diz que isso depende muito de como você olha pra si mesmo. Porque às vezes esses frutos estão apenas no seu desenvolvimento pessoal, no quanto você melhora como pessoa e não necessariamente nas coisas que possam acontecer. Os policiais, o Rel e o Mabu, são vistos de novo pelo Enta. E o Enta e o irmão do Cud então tentam fugir, só que um homem barra eles. É um gangster, um homem que veio pra vingar o irmão dele, que seria o cara que o Cud matou, mas que o irmão dele levou a culpa pelo irmãozinho. E esse homem ele tenta atacar o Enta, o irmão do Cud, que foge dali. O Enta fica, mas logo os policiais, que são o Rel e o Mabu, aparecem e protegem ele. O Enta se esconde e esse homem, esse gangster que tá ali, ele não se sente intimidado pelo Rel e o Mabu, que inclusive miram nele a arma de extração de desejo. Eles matam o homem ali, o Enta assistindo tudo, desesperado, e logo aparecem outros dois policiais que sabem que aquilo não vai ser visto como legítima defesa, e que eles atiraram no homem e mataram o homem ali. O que eles fazem então é usar um broche aparentemente do Império das Lontras, que consegue controlar a cabeça das pessoas, eu acho, ou mudar a memória, a perspectiva delas. E o Rel e o Mabu usam esse broche nos dois policiais que aparecem depois pra mudar completamente essa visão deles. A gente vê a Sarah-chan e o Kepi conversando aí em esconderijo, e eles estão analisando aí homens que eles acham que podem ter capturado alguém. Então a gente vai ver o Rel e o Mabu, e o Kepi reconhece eles. Ele chama eles pelo nome, Rel e Mabu, e se surpreende ao saber que eles ainda estão vivos. Então a gente vai aí ter mais coisas sobre a história que venha a ficar claro nos próximos episódios. Eu acho realmente que só vai ficar tudo bem claro no último episódio, mas a história, principalmente do Rel e do Mabu, que por mais que alguma coisa tenha sido revelada, continua confuso de como eles acabaram se envolvendo, tudo isso vem a ser revelado aí nos próximos episódios. Em meio a uma confusão, a Sarah-chan acaba congelando o Kepi numa arma que eles têm contra Lontras, que é meio que pra não precisar matar as pessoas. É uma arma que com um apertar de botão ela congela alguém, e o Kepi acaba saindo congelado aí. A gente vê também o irmão do Cud conversando com o Enta novamente. O Enta briga com ele porque ele deixou ele lá sozinho, e o irmão do Cud então diz pra ele que apenas os malvados sobrevivem nesse mundo, e que um cara molenga como o Enta precisa ter mais cuidado, ele precisa ser mais firme. Ele dá ao Enta então 2 pirulitos pro Enta e diz que é pra ele dividir com os amigos dele, e ele vai embora falando ao telefone que ele tá pronto pra pegar o navio. Então o Cud liga pro Enta, e quando o Enta atende, ele pergunta da miçanga. O Cud pergunta se ele percebeu, e o Enta responde que acredita que não, mas que ele sabe.
Só que o Kuji responde que se ele não percebeu, não tem motivo pra contar agora, tanto tempo depois pra ele. É muito triste de ver a situação em que o Kuji se colocou, porque como o irmão dele disse na primeira conversa que ele teve com o Enta, ele sabe que esse dia que o Kuji pediu de tempo pro irmão dele, ele tá tentando meio que decidir, escolher entre o irmão e os amigos dele. No telefone ainda o Kuji fala pro Enta que ele decidiu que vai viver pelo irmão dele. Quando eles desligam, o Enta sabe que ele tá mentindo, ele não tá realmente bem e feliz com aquilo e que ele mente muito mal. O Kazuki tá no lugar em que ele encontrou o Toei pela primeira vez e ele tá lembrando daquilo quando ele recebe uma ligação de um número desconhecido. É o Toei Kuji e o Kuji então fala pra ele que é pros dois continuarem sendo a dupla de ouro, que ele não precisa mais daqueles pratos, que não é pro Kazuki se preocupar com isso. O Kazuki se desespera sabendo que o Kuji tá prestes a ir embora e pede pra ele não ir, diz que eles podem resolver aquilo. E o Kuji só responde dizendo que as pessoas só percebem as conexões que elas têm quando eles não têm mais. E que agora ele vai cuidar das conexões que ainda sobraram pra ele. No barco, o Kuji, ele tá cabisbaixo, meio triste. O irmão dele fala ainda que sabe que fez ele se livrar, deixar pra trás algo importante pra ele de novo. Só que o Kuji responde que os rapazes não chegavam a isso. Parece que o fato de o Kazuki não lembrar realmente a conexão que ele tinha com o Kuji quando eles foram crianças, na época em que o Kuji se livrou do futebol, meio que deixa ele triste, sentido com aquilo, como se nunca tivesse havido nenhum tipo de conexão entre eles. O Kazuki tá na praça do Kappa, cheio de raiva quando o Enta chega, trazendo os pratos, dizendo que ainda dá tempo deles salvarem o Kuji. Só que o Kazuki parte pra cima dele, gritando, brigando com ele, dizendo que não vai escutar nada do que ele tem pra falar porque o Enta traiu eles. Que se eles tivessem o prato, se o Enta não tivesse roubado, o Kuji ainda poderia estar com eles, ainda estariam os três juntos. Em meio a essa briga, ao desespero do Enta, o Rel e o Mabu chegam. Eles querem ficar com os pratos do desejo, então. E eles ameaçam, miram a arma deles no Kazuki. Só que o Enta se joga na frente e leva o tiro por ele. Quando o Rel e o Mabu vão embora, ainda o Mabu fala pro Kazuki chamar ajuda logo, que ele ainda pode sobreviver. O Enta tá então sofrendo, prestes a desmaiar, quando ele diz que mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria dizer que odeia o Kazuki. Mesmo em toda aquela confusão, mesmo com todos aqueles acontecimentos. Depois dos créditos, a gente vê o Kuji no barco indo embora e quando ele recebe uma ligação do Kazuki, mas ele não atende. E a gente vê também aí um aglomerado de carros, ambulância, polícia na Praça do Kappa, onde o Enta levou um tiro. É muito legal ver como a conexão do Kuji com os meninos é muito maior e muito mais importante do que a gente pensava até agora. E é muito interessante ver que existe um envolvimento muito intenso entre o Rel e o Mabu. Eu quero muito saber como vão desenvolver o relacionamento dele com a Sarah-chan, porque da forma como a Sarah conversa com o Kepi naquele esconderijo, ela parece não conhecer muito bem os dois, só que no mangá eles viveram com ela quando ela era bebê, então é muito curioso e interessante esperar pra saber como eles vão desenvolver isso, porque a Sarah, inclusive, ainda não teve uma grande função em todo o plot, e eu acho que ela ainda vai se tornar um personagem muito importante, muito relevante para todo o desenvolvimento da série. Por mais que a gente esteja no final, eu acho que ela possa vir a se tornar um personagem assim que seja essencial para o desenrolar de todo o plot da série. Em meio a toda a tristeza e intensidade desse episódio, eu acho que a coisa mais interessante é como ficou mais claro o conceito de conexão que existe, que vem sendo desenvolvido em todo o anime, e eu acho que finalmente o fato do Kuji querer essa conexão com o Kazuki, querer que o Kazuki se lembrasse daquilo, cria um conceito muito mais forte e muito menos abstrato da ideia de conexão que o anime vinha desenvolvendo, porque é uma coisa muito real. Às vezes você não percebe que você tinha algum vínculo, alguma conexão real com alguma pessoa até que você perca ela. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio pra gente poder continuar conversando. O seu like se você gostou do vídeo. Eu tô muito ansioso pros próximos episódios, a gente tá entrando completamente em reta final do anime.
Eu tô muito curioso pra ver como eles vão desenvolver a história do Kud, porque ele é de longe o meu personagem favorito. O Enta continua sendo aquele personagem clichê de BL que só faz burrada por causa do crush, do amor da vida dele, e agora ele se enfiou na frente de um tiro. Meu, o Enta, ele tem tudo pra ser o personagem mais bobo do mundo. É claro que é muito interessante, é legal pelo desenvolvimento do plot, mas ele faz tanta besteira por causa desse desejo, desse amor dele pelo Kazuki que chega a te deixar irritado com a personagem. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para receber os meus próximos vídeos, a análise dos próximos 3, só faltam 3 episódios de Sarazamai, e pra gente aí assistir animes juntos na próxima temporada lá em julho. Me segue lá nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Em junho, agora na semana que vem, a gente tem muita coisa nova por aí. Eu tô muito animado, eu tô basicamente todo equipado já e eu tô muito animado com as novidades que eu tenho. Então eu espero que dê tudo certo pra gente começar na semana que vem já. Então me segue nas redes sociais para receber avisos sempre. De novo, @gutunu no Twitter e no Instagram. E também se inscreve aqui pra saber por aqui quando as coisas acontecerem. Eu vou postar ali na aba comunidade do canal também. Um grande beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!